Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui neste percurso refletindo sobre a temática do Espiritismo pelo viés da psicologia. E hoje nós vamos abordar os 3 níveis da gratidão a partir da obra Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, que é considerado o último livro da série psicológica. Embora não haja nenhum capítulo específico com esse título, nós fizemos essa abordagem a partir de uma leitura, encontrando ali 3 níveis da gratidão, mas vocês não vão encontrar nenhum item específico na obra se referindo a isso, por ser uma leitura particular que nós fizemos. A nossa proposta é de primeiro trazer os 4 frases, 4 colocações que nos situam em relação ao tema da gratidão, definirmos gratidão segundo o dicionário e segundo a abordagem psicológica, para que daí depois, a maior parte do nosso tempo, a gente possa se deter nos 3 níveis da gratidão. Para começarmos então, e daí eu fiz as citações apenas de página, porque todas elas se referem à mesma obra, tá? Joana de Ângeles, na página 21, nos diz: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Trouxemos essa frase primeiro porque ela nos situa entre sentimentos nobres, e todos nós desejamos ter e viver esses sentimentos nobres, sim ou não? Faça assim com a cabeça ou assim para eu ver se vocês estão acompanhando. Sim. Então, dos sentimentos nobres, nós já estamos falando de uma busca que ultrapassa o nosso cotidiano, que vai além da nossa possibilidade do dia a dia, uma busca mais aprofundada. Dentro destes, o que caracteriza o ser psicologicamente maduro, então nós estamos falando de algo que é esta busca pela maturidade emocional, psicológica, por um olhar acima da média, por uma compreensão da vida de maneira diferenciada. Dentro deste acima da média, como nós estamos dizendo, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Então, daquilo que tem de melhor, a gratidão se mostra como algo especial. Trouxemos essa frase para reforçar o quanto falar de gratidão é algo importante na nossa vida e nos esforçarmos por compreender e bem viver este sentimento, com certeza pode fazer muita diferença no nosso bem-estar e na forma como conduzimos os nossos dias até aqui. Na página 245, a benfeitora nos diz: a gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano e está íncita na individuação, quando tudo adquire beleza e significado. Novamente nessa colocação, a gente pensa sobre a grandiosidade da gratidão enquanto este sentimento nobre e que está presente no processo de desenvolvimento ético-moral. Nós já sabemos muito e fazemos pelo desenvolvimento intelectual e sabemos como desenvolver a inteligência, mas pouco ainda entendemos sobre o desenvolvimento da ética e da moralidade. O máximo que temos feito até aqui é um processo de repressão ou uma tentativa de eliminação daquilo que nós chamamos do mal dentro de nós. Mas Joana de Ângeles nos fala que aprender a viver com esta postura de gratidão tem a ver com o desenvolvimento da nossa moralidade e da nossa ética de uma maneira muito mais eficiente do que a repressão que temos feito até aqui. E ela nos diz, íncita na individuação, a individuação é um conceito psicológico, da psicologia analítica, que fala de um processo de desenvolvimento onde o ser vai se planificando, mas ele não se planifica simplesmente por ir se tornando bonito aos olhos das pessoas. Planificar-se por ele se sentir um todo, planificar-se por se sentir completo. E neste estado de completude, a gratidão faz parte deste momento de grande elevação, mas não de uma elevação de fora para dentro, num processo de dentro para fora, que nós vamos explicar um pouco melhor quando falarmos dos 3 níveis. E ainda por fim, a outra frase, a terceira frase dessa introdução,
ela nos diz que a gratidão é filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida. Achamos importante essa frase porque, veja, ela nos diz que tudo passa a ter uma significação nobre. Nós gastamos muito tempo da vida esperando que as coisas sejam boas e que tudo fique bom para que daí nós sejamos gratos. E enquanto as coisas não estão como nós gostaríamos, nós não vemos motivos para sermos gratos ou vivenciarmos a gratidão. E a proposta que Joana de Ângeles faz é invertida. De que a partir do momento em que eu vivo e que consigo manifestar este estado de gratidão, as coisas passam a ter nobre significação. A nossa vida se torna melhor, mais confortável, mais alegre ou cheia de júbilos. A grande maioria fica aguardando dias melhores para que daí viva bem consigo mesmo, para que daí externe bons sentimentos. E a proposta psicológica é o inverso, de que apenas a partir do momento em que somos capazes de viver esta postura de gratidão é que as coisas se tornam boas. Até porque temos visto no dia a dia uma vida aparentemente agradável, sem grandes problemas ou conturbações, e mesmo assim as pessoas vivem em estados de insatisfação, porque sempre haverá algo a reclamar, sempre haverá algo a se queixar, sempre haverá algo faltando. Então o que vamos compreendendo é que este estado de plenitude e de bem-estar, ele não decorre de um bem-estar externo que motiva e que desencadeia sentimentos positivos. É a elaboração desses sentimentos positivos que faz com que a gente se encontre bem no mundo, muitas vezes independente das condições externas. Por fim desta introdução, ela nos diz, tentando-se, embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. E trouxe essa frase para que a gente reflita, porque dizer muito obrigado e externar esta gratidão em palavras é muito fácil. A gente fala à torta e à direita, muito obrigado para lá, muito obrigado para cá, e isso é muito fácil de fazer. Pior é que ainda pensamos que mesmo isso sendo muito fácil, nós não temos estas palavras de gratidão como deveríamos ter em nosso dia a dia. Pergunto a vocês, sem querer constrangê-los, mas quando foi a última vez que você agradeceu seus pais pela vida que eles te ofereceram? Ou falei da última, mas talvez alguns nunca tenham agradecido aos seus pais, ou agradecido pelo dia, pelo sol, pelas coisas que a vida nos oferece, pelas pessoas que estão na nossa vida. Então, muitas vezes nem em palavras nós vivemos, quanto mais o sentimento de gratidão, que é algo que se manifesta além das palavras e por isso nos preenche, por isso nos proporciona um bem-estar e este estado de júbilo. Além de não ser apenas em palavras, nós precisamos viver em palavras e transformar isso em atitudes, porque eu posso dizer aos meus pais todos os dias muito obrigado por terem me oferecido a vida, mas não viver este sentimento de gratidão, e eu digo a Deus muito obrigado pelo dia maravilhoso, mas não ter uma postura que seja de acordo com estas palavras de gratidão. Vocês concordam comigo? Sim? Ótimo. Então, terminadas estas frases, vamos pensar um pouquinho sobre a definição. O dicionário define gratidão como um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Agradecimento. Então nós agradecemos. Você me faz um favor e eu digo muito obrigado. A pessoa faz um favor e eu digo muito obrigado. Acontece que quando nós lemos essa definição, nós não conseguimos entender que relação tem este muito obrigado e este reconhecimento por um benefício com todo aquele estado de júbilo que Joana de Ângeles se referia, de plenitude e que tem a ver com o processo de individuação e o desenvolvimento ético-moral. Porque este muito obrigado que nós estamos falando, embora tenha a ver com uma postura ética-moral, mas é simplista.
Nós falamos desta gratidão, como define o dicionário, como uma simples educação. E nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno. Diga muito obrigado, você não agradeceu, fale muito obrigado. E a gente vai aprendendo a falar muito obrigado, às vezes sem ter noção de por que nós estamos falando muito obrigado. Eu lembro de uma vez que estava andando pela rua, tinha uma senhora no chão e estava pedindo dinheiro e tentando vender algumas coisinhas. E eu passei por ela e disse, não, muito obrigado. Tipo, a gente nem para mais para pensar até por que está falando muito obrigado, porque estas palavras se tornam superficiais no nosso dia a dia e não vivemos este sentimento. Então, o que tem a ver esta palavra muito obrigado, que nós podemos falar o tempo inteiro, com um estado de plenitude, o processo de individuação e um amadurecimento ético-moral? Vocês conseguem pensar? Por isso, Joana de Ângelis, no livro, nos diz que gratidão, ele vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, diz ela, significa um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então aqui nós vemos um nível mais aprofundado a respeito da gratidão, que fala de um estado de graça, de um reconhecimento profundo, porque eu posso falar muito obrigado, mas não sentir este estado de graça. E eu posso chegar hoje em casa e falar para os meus pais, muito obrigado porque me deram a vida, se não fosse vocês, não tinha como ter reencarnado, mas não viver um estado de graça, de pensar que se meus pais não tivessem dispostos a compartilhar do seu tempo, do seu dinheiro e doar-se, eu não teria a oportunidade da reencarnação. E por pensar nestas pessoas que foram capazes de compartilhar do pouco que tinham, para que hoje eu estivesse aqui, eu vivo um estado de graça, que pode se traduzir em palavras, e seria importante se traduzir em palavras, externando para as pessoas os nossos sentimentos, mas mais do que palavras, precisam se externar através das nossas atitudes e do nosso comportamento. Eu posso abrir a janela ao amanhecer e dizer muito obrigado, Senhor, por este dia, mas isso não ter nada a ver com estado de graça. E posso, mesmo que não expressando em palavras, viver um estado de graça quando penso naqueles países nórdicos, naquelas pessoas que não têm acesso ao sol, como nós temos todos os dias, que passam 5, 6, às vezes 8 meses sem a luz do sol como nós temos, e sinto este estado de graça pensando que bom que eu moro num país onde posso desfrutar do sol quase todos os dias. E por esta postura eu reclamo menos do meu país, reclamo menos dos problemas que aqui se encontram, porque vivo um estado de graça, de ter um país como esse que me acolhe e que me permite desenvolver-me neste plano material. Vai ficando claro para vocês a nossa necessidade de ultrapassarmos apenas das palavras para viver um estado de reconhecimento, e na medida que eu vivo este estado de reconhecimento, as coisas do dia a dia se transformam em situações mais belas. E quando chove, eu não vejo só uma chuva e reclamo da chuva, que eu preciso caminhar e levar o meu guarda-chuva, ou porque eu esqueci, porque eu sinto um estado de graça, lembrando daqueles estados onde falta água, onde falta chuva, e sinto um que bom Senhor, porque hoje está chovendo, e nós não vamos viver aquele tipo de racionamento como outras pessoas são obrigadas a viver no mesmo instante. E se chove demais, alguns vão reclamar, mas outros vão viver a graça por ter esta chuva, por ter o sol, por ter o vento que limpa a psicosfera e por conseguirmos reconhecer motivos de graça a cada minuto, a cada instante, com cada pessoa da nossa vida. Os dias vão se tornando melhores, os momentos se tornam mais agradáveis, as pessoas se tornam especiais na nossa vida. Porque vocês hão de convir comigo que se nós quisermos pensar nos problemas, nós teremos muitos motivos para justificar o nosso mal-estar. E quando chove eu digo, bom, mas justo hoje que eu tinha que sair a pé, chove. E no outro dia faz sol, e justo hoje que eu esqueci o meu protetor solar, faz sol. Que horror, porque eu tenho que usar roupa social e está fazendo esse sol escaldante. E se nós quisermos,
Embora o sol seja o mesmo para todos e a chuva seja a mesma para todos, nós vamos encontrar motivos para reclamações e viver dia após dia um constante mal-estar ou viver dias de prazer e de alegria. Viver este estado de gratidão é como nós mudarmos as nossas lentes, porque aquele que tem uma lente cinza, ele vai interpretar a vida toda por tons de cinza. E se tiver uma lente amarela, vai interpretar a vida toda por tons de amarelo. Quem define qual é a coloração que eu vou colocar nessas lentes? Faça assim, não apontando para mim, cada um para si. Somos nós quem definimos. Então olha que coisa horrorosa, porque a partir de hoje, você vai ser obrigado a pensar que se estiver vendo um mundo cinza, que se as coisas parecerem muito pesadas, que se tudo parecer desencontrado, mais do que os fatos concretos da vida, é muito provável que nós estejamos falando das lentes que você elegeu para enxergar o mundo. Porque o mundo é igual para todos, as dores, as dificuldades. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, segundo a definição de Allan Kardec, onde o mal predomina. E não vamos ficar aguardando os dias do bem pleno, porque enquanto não formos capazes de colocar as lentes do bem, as lentes da gratidão, nós não vamos poder usufruir de dias melhores, porque esses dias melhores começam dentro de nós e se externam nas nossas relações, na forma de olharmos e de vivermos. Talvez algum de vocês se arrependeram agora de ter vindo, né? Pensou, puxa vida, já está difícil viver do jeito que estou vivendo e ainda tem que ouvir esse tipo de coisa num sábado à noite, mas de fato é a verdade. Enquanto nós atribuímos ao mundo a responsabilidade pela nossa felicidade, aos outros esperando eventos tranquilos, nós vamos adoecer cada vez mais. Somente no momento em que nos sentimos responsáveis e autores da nossa própria vida, é que teremos condição de escrever páginas mais amenas e dias de felicidade. Então, feito essa introdução, eu quero trazer para vocês os 3 níveis de gratidão que, como eu disse, permeiam toda a obra e o raciocínio de Joana de Ângeles. O primeiro nível é ser grato pelo bem que te chega. Então, eu vou fazer uma proposta de que em 30 segundos você procure fechar os seus olhos e tentar pensar em coisas boas ou no bem que até hoje chegou na sua vida. Conseguiu pensar? Quem gostaria de compartilhar uma coisa que veio à mente? Meu Deus do céu, o que é isso? Família. Achei que vocês iam se debater, ia sair correndo. Deixa eu falar, eu quero falar, porque veio um monte de coisa. Aí alguém não conseguiu vir nada à mente, não levanta o braço se não conseguiu. Mas só queria dizer que você tem um problema grave psicologicamente falando. Se você fechou seus olhos e não veio nada de bom à sua mente, é provável que você esteja num quadro depressivo e precisa de tratamento psicológico. Urgente. Alguém disse lá atrás? Família. Já pegou um grupo bom, né? Porque daí já põe esposa, já põe filho, põe um monte de gente, né? Você pensou só na esposa ou pensou só no marido? Essa era a hora, hein? Quem está em casal aí é a chance. A semana foi ruim, agora é o momento de se redimir. Levanta o braço e diz: a minha esposa, quero ser grato à minha esposa que está aqui comigo, meu marido, que sem ele eu não teria uma vida tão boa, tão feliz. Que mais? Família? Trabalho, quando muita gente reclama do trabalho, depois quando nós não temos, a gente pensa, meu Deus, mesmo aquele que era ruinzinho, mesmo aquele patrão chato, mesmo aquele salário baixo, na hora que nós não temos, nós lembramos de como ele é importante e do quanto não éramos gratos quando tínhamos, né? Saúde. Que mais? Saúde, da mesma forma, né? Quando a gente perde, daí a gente valoriza. Sermos gratos pela nossa saúde.
pela doutrina espírita. Vocês já pararam para pensar o que seria de nós, eu digo de mim, né? Se não tivesse a doutrina espírita, com certeza não ia estar em Cascavel, num sábado à noite, fazendo palestra sobre gratidão, né? Doutrina espírita, que mais que falaram lá no fundo? Pela capacidade de estudar ou possibilidade de estudar. Pelo país que estamos encarnados, né? Você pode achar que é uma porcaria esse país, a corrupção, não sei o quê, mas podia não ter país nenhum que te recebesse para reencarnar, né? E aí fazia o quê? Né? Que mais? Pela natureza, pela oportunidade de aprendizado, por ter o que comer, por poder ouvir, né? Porque aqui não tem Libras, então se você não tivesse a capacidade de ouvir, você não podia acompanhar a palestra de hoje. Não estou dizendo que seja boa coisa, mas pelo menos, né? A gente diz antes ouvir essas coisas do que ser surdo, né? De ter esta vida que tenho. Tá aproveitando bem, né? Que bom. Que mais que vocês têm motivo de agradecer? Filhos, vocês já incluíram no pacotinho de família que o nosso amigo trouxe lá? Sogra e sogro, vocês incluíram no pacotinho de família também? Que mais? Não, calma aí, coisa de bem que chega. Vamos devagar, tá vendo? Que mais que falaram lá? Pelos amigos, né? Como seria difícil viver uma boa vida sem amigos, né? No momento em que a gente passa por perdas familiares, por decepções, por dificuldades, os amigos fazem muita diferença na nossa vida, né? Mais alguma coisa? Pelo lar que nós temos, pela moradia, né? Viver sozinho, como é difícil viver sozinho. Não, difícil não diria, mas viver bem sozinho, como é difícil, né? Ter pessoas para compartilhar as nossas alegrias. Eu lembro de Raul Teixeira falando, de viajando para lá e para cá, e ele falava da dor de chegar em casa e não ter com quem compartilhar a alegria de ter feito uma boa viagem ou um bom trabalho, porque os espíritos não ficavam à disposição para ficar batendo papo, sentado na mesa, tomando café, como faz uma esposa, um marido ou um filho quando nós chegamos de viagem, né? Olha que bonito esse texto de Joana de Ângeles. Quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda esta cadeia mantenedora da vida? Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um outro indivíduo ou circunstância que propiciaram este momento. Quantos acidentes, desencantos, enfermidades e mortes assinalaram existências que se entregaram às descobertas materiais e intelectuais, as transformações que foram operadas para que se convertessem em comunidades felizes. Pensa que por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, se não tivesse alguém que se dignificasse a plantar a semente, a colher as verduras, os legumes, os grãos, a limpar, a embalar para que pudesse ser comercializado no mercado, de que valeria o seu dinheiro? Todo o dinheiro do mundo teria que valor se não existissem pessoas que se dispusessem a trabalhar de sol a sol para construir as nossas casas. Se não tivessem pessoas dispostas a carregar peso num trabalho braçal, de que adiantaria o nosso dinheiro? Se não tivéssemos homens que se dispusessem a tirar o lixo toda semana das nossas casas, como ficaria a nossa cidade? Então, mesmo que nós tenhamos o dinheiro ou as possibilidades, mesmo assim nós precisamos ser gratos, porque se algumas pessoas não se dispusessem a estes trabalhos mais simples, não haveria dinheiro no mundo que pudesse nos proporcionar o bem-estar que nós temos hoje. Pense no cristianismo. Hoje nós podemos nos nominar cristãos sem risco de vida, à custa de milhares de pessoas que morreram em nome do cristianismo, a começar pelo próprio Cristo.
numa situação de extrema humilhação e de desgosto. Qualquer um que lê o Evangelho percebe isso. E aqueles primeiros cristãos que se reuniam nas catacumbas, escondidos, sabendo que se fossem pegos, poderiam ser jogados aos leões, poderiam ser crucificados ou mortos de maneiras atrozes, e mesmo assim, por este ideal, respeito e pela consciência da importância da doutrina cristã para a humanidade, não deixavam ser vencidos pelos medos, ultrapassando as questões pessoais para que um dia nós pudéssemos nos nominar cristãos. E assim também, um tanto diferente, mas não em essência, aconteceu com a doutrina espírita. A começar por Allan Kardec, que dedicou infinitas horas a estudar os fenômenos espíritas para que pudesse compilar hoje nestas obras extraordinárias que nós temos a facilidade de estudar e de refletir. Para quem não sabe, vivemos o episódio da fogueira de livros espíritas na Europa. Muitas casas espíritas foram fechadas no Brasil no período da ditadura militar. Pessoas passando por graves riscos, expondo suas vidas e suas famílias. Se pensarmos nesta casa espírita, como será que ela se organizou? Alguém chegou e disse: nossa, tem uma casa espírita pronta aqui, vamos usar. E daí entraram e começaram a usar. E mesmo que se assim fosse, já teríamos que agradecer, porque ela não caiu do céu. E se tivesse caído do céu, então que agradecesse a Deus. Não tem como fugir da gratidão. Olha que coisa horrorosa, né? Eu estou tentando dar um exemplo de quando não precisava agradecer, mas não tem como, né? Em alguma circunstância vai ter que agradecer alguém. Mas daí nós pensamos na história de uma casa simples, de pessoas que dispuseram do seu tempo, do seu dinheiro, que deram uma parte aqui, outra parte ali, e a casa foi crescendo, outros sócios se envolvendo, outros presidentes assumindo a tarefa, para que hoje nós tivéssemos uma casa aconchegante como essa, com toda a infraestrutura que nos acolhe para desfrutarmos das palestras. E isso se torna cotidiano e nós chegamos dia após dia e nem paramos para pensar em tantas almas que precisaríamos agradecer, que precisamos, desculpa o tempo verbal, que precisamos agradecer porque hoje podemos desfrutar deste bem-estar. De pessoas que se dedicaram à tecnologia, à saúde, à educação, para que hoje pudéssemos desfrutar de todas as facilidades que a nossa vida oferece. E vocês estão percebendo que nós poderíamos ficar aqui muito e muito mais tempo discursando sobre os infinitos motivos que temos para sermos gratos, porque há muito de bem que nos chega. O que acontece é um olhar viciado que impede de reconhecermos todos os benefícios que a vida nos oferece. E Joana de Ângeles nos explica esse impedimento à gratidão quando diz: o self imaturo, leia aí o espírito, o aspecto essencial do ser humano, sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não planificam. Então, quando eu acho que a vida é obrigada a me conceder, que o mundo tem que me dar e me oferecer como se eu fosse um reizinho que precisasse ser servido, então não faz sentido ser gratos. E os filhos ingratos, entre aspas, nós dizemos: eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu, implorou, joelhou e depois veio. Mas a postura dos nossos filhos nós temos também com Deus, como se Ele tivesse a obrigação de nos servir e de nos oferecer tudo. Mas nem a reencarnação Deus teria a obrigação de nos oferecer, porque se estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, e analisarmos o nosso passado, a reencarnação anterior não foi um mar de bênçãos, de benesse, de caridade. Somos espíritos comprometidos com o passado e pela simples possibilidade de reencarnarmos, mesmo sendo tão comprometidos, já há motivo para sermos gratos. Essa passagem dos 10 leprosos, em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, retrata um tanto da nossa realidade. Eu nunca lembro de onde que estavam vindo, para onde que estavam indo, se era da Samaria, para não sei onde, mas a essência da história... que haviam 10 leprosos
passando pela entrada da cidade, os leprosos não podiam entrar nas cidades, né? Passando pela entrada da cidade e avistaram Jesus. E estes 10 leprosos pediram a Jesus que lhes curasse. E ele diz, vá apresentar aos sacerdotes, porque os sacerdotes é que diziam das pessoas que podiam ou não fazer parte da sociedade naquela época. E quando eles foram no meio do caminho para se apresentar aos sacerdotes, os 10 foram curados. Um deles volta para agradecer a Jesus. E quando ele chega, Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E quando nós lemos esta passagem, não podemos deixar de pensar na nossa vida. Se nós somos aquele sujeito que volta mesmo correndo o risco de perder-se dos outros e do caminho, e que gasta desse tempo para agradecer a Jesus pela bênção recebida, ou se agimos como a massa daqueles outros 9, como se Jesus tivesse a obrigação de lhes curar, e eles então não teriam a obrigação de agradecer. Fazemos parte deste como exceção àquele tempo que ainda continua sendo exceção nos dias de hoje, ou fazemos parte destes outros 9, da grande maioria da massa que vive alheia a todos os benefícios que Deus nos oferta a cada dia. Se o primeiro nível da gratidão é sermos gratos pelo bem que nos chega, o segundo nível da gratidão é sermos gratos pelo mal que não nos chega. Então, novamente, eu vou propor para vocês 30 segundos, tente fechar seus olhos e tentar pensar em tantas situações do mal que poderia ter ocorrido na sua vida e que não aconteceu. Conseguiu pensar? Não vamos falar, porque só os slides que eu já vou trazer aqui já pesa o ambiente. Se vocês começarem a falar das tragédias, vai baixar demais a vibração, tá? Tô brincando. Acidentes. Mas eu tive um acidente. Mas podia ter tido 2. Mas eu tive 2. Mas podia ter quebrado as pernas no acidente. Mas eu quebrei a perna, mas poderia ter sido grave a ponto de amputar. Mas teve que amputar, então podia ter morrido. Sempre vai ter uma coisa pior que poderia ter acontecido e que não aconteceu. A violência urbana, mas eu fui assaltado, mas poderia ter sido assaltado seguido de agressão, mas eu tive agressão, mas podia ser um estupro, mas eu sofri o estupro, mas podia ter estuprado a filha junto. Sempre a coisa pode ir piorando, e nós olhamos para aquilo que aconteceu, ou podemos olhar para aquele mal que não aconteceu na nossa vida e poderia ter acontecido. Todos nós hoje nos dirigindo ao centro espírita, poderíamos ter sofrido um acidente. E quando aqui chegamos em paz no nosso destino, deveríamos ser gratos, porque conseguimos chegar em paz. Mas nós só vamos pensar neste mal quando alguém não chega e diz, nossa, eu bati o carro. E aí a gente diz, meu Deus, eu também poderia ter batido o carro antes de chegar aqui. Quando eu chego, eu digo obrigado, Senhor, porque pude chegar no meu destino. Nós não sabemos se todos nós vamos voltar para casa hoje. Se a gente não vai bater o carro, você não vai morrer no meio do caminho, não que morrer seja algo do ruim ou do negativo, mas teremos algum contratempo, um problema. E quando nós chegamos em casa, então nós temos motivo para sermos gratos. E quando lá chegamos, um filho poderia ter se acidentado, o marido, a esposa, o pai, a mãe. E quando chegamos e encontramos a família toda bem, nós temos motivos para sermos gratos, porque todos estão bem. Ah, Marlon, mas desse jeito a gente vai ter que ficar agradecendo o tempo inteiro a Deus. É verdade, e assim que deveria ser, de vivermos um estado de gratidão constante, que não precisa se traduzir em palavras, mas que deve se traduzir nas nossas atitudes no dia a dia, porque temos infinitos motivos para sermos gratos. O cerceamento da liberdade, as doenças
E parece que quando nós desenvolvemos as curas para algumas doenças e surgem outras desconhecidas, e desenvolvemos as curas destas e surgem outras, e sempre temos doenças e mais doenças, a guerra, e nós de verdade não temos noção do que é viver num país em guerra, não é mesmo? A fome, embora mais pessoas adoeçam e morram no nosso mundo pelo excesso e pela má alimentação, pensar em alguém que passa fome deve ser algo desastroso, ainda mais quando são nossos filhos. A desumanidade, e não estamos discutindo o motivo pelo qual essas pessoas hoje estão presas, mas ser tratado desta forma, de fato, não faz sentido. A miséria, e miséria é viver abaixo da linha do mínimo para sobreviver na terra. A pobreza é abaixo desta média, e abaixo do mínimo nós chamamos de miséria. Não conseguimos imaginar o que é viver na miséria e não ter para onde correr. A privação cultural, as privações políticas, privações sociais, as catástrofes naturais. Embora o nosso país tenha apresentado algumas catástrofes, de fato ainda está muito aquém de tudo que a gente tem visto pelo mundo. Esta cena é de Santa Catarina, eu acho que essa também, e eu me recordo, essa é do tsunami, e eu me recordo a época em que teve um grande período trágico em Santa Catarina, e no mesmo noticiário uma mulher chorava, desesperada porque tinha perdido seus bens, e outra chorava emocionada porque ela estava com seus 2 filhos. Uma chorava com o sentimento do desastre e a outra chorava com o sentimento da gratidão frente ao mesmo ocorrido, porque uma se deteve naquilo que perdeu e outra se deteve naquilo que Deus lhe possibilitou manter. E essa cena me chamou muito a atenção, porque as duas estavam no meio de uma tragédia, mas uma viveu como algo desastroso e outra viveu como algo glorioso, poder continuar com os seus 2 filhos. E aí nós vamos entendendo cada vez melhor que não estamos falando dos problemas do mundo em si, mas da forma como nós enxergamos e dos sentidos que atribuímos ao mundo. O terrorismo, não temos noção de verdade, do que é viver em meio ao terrorismo. E a violência, em especial a violência doméstica, porque você ser agredido na rua é algo que tem um peso no nosso psiquismo, mas você ser agredido, humilhado, abusado pelos seus pais, padrastos, tios, por aquelas pessoas que são de referência e que parecem fundamentais no desenvolvimento psíquico, sem dúvida nenhuma é algo devastador para as emoções, para o equilíbrio de qualquer ser humano. Então veja que nós temos muitos motivos para sermos gratos pelo mal que não chegou na nossa vida. Mas se o primeiro nível é sermos gratos pelo bem que chega, se o segundo é sermos gratos pelo mal que não chega, qual é o terceiro nível? Sermos gratos pelo mal que nos chega. Então novamente eu vou pedir para você silenciar por 20 ou 30 segundos. E pensar nas situações aonde você classifica que o mal chegou na sua vida. Conseguiu pensar? Joana de Ângeles, ela diz assim: numa visão superficial, poder-se-á crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento em lamentável transtorno masoquista. O que quer dizer um transtorno masoquista? Pare de ler e olha para cá porque eu estou falando no meio do caminho.
Transtorno masoquista quer dizer o sujeito que tem prazer em sentir dor ou prazer com o sofrimento. E algumas pessoas dizem que os espíritas são masoquistas, porque eles têm prazer com a dor e com o sofrimento. Isso é uma verdade? Faz assim com a cabeça. Não estamos dizendo de um prazer e de uma busca pelo sofrimento. Ao inverso, no entanto, esta conduta traduz uma maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor que faz parte do curso evolutivo. Então eu não vou buscar situações de sofrimento para a minha vida, mas aquelas que chegam, eu vou tentar compreendê-las de uma maneira, e que a partir desta compreensão eu conseguirei ser grato a elas. Não é porque bateram no meu carro, de obrigado Senhor que hoje bateram no meu carro, né? E aí eu vejo um acidente, um assalto, obrigado Senhor que roubaram a minha carteira hoje, ô Senhor, muito obrigado. Não é esse tipo de postura. A pessoa tem um transtorno mental, um problema grave. Não é disso que nós estamos falando, muito menos de buscar situações de sofrimento, de buscar situações de dor, achando que com isso há desenvolvimento moral, porque não há. Mas pense neste exemplo da concha da ostra, que não permite que a pérola seja recolhida. Para que tenha sentido real, rompe-se a crosta vigorosa e esplende a gema pálida e notavelmente construída. Se alguém ficasse com pena da conchinha e dissesse, ai meu Deus, vai ter que destruir a conchinha, vai ter que romper com ela, não vai voltar mais, a gente nunca descobriria que lá dentro existe uma pedra preciosa. Dentro de nós também há uma pedra preciosa. Mas esta pedra está escondida por trás de uma crosta, como a da concha da ostra, e que infelizmente não conseguimos abrir de maneira natural e oferecermos o que temos de melhor ao mundo. Precisamos nos submeter a estes eventos dolorosos, porque através da dor é como se a vida estivesse abrindo esta concha e nos obrigando a expelirmos a gema preciosa. Podemos fazer outra analogia ainda com a concha da ostra, porque só se desenvolve a pedra preciosa porque ali entra alguma sementinha, um grãozinho de areia, que a concha interpreta como um intruso ou como uma agressão. E para tentar se defender dessa agressão, ela começa a jogar aquele produto que se transforma na pedra preciosa. Se não tivesse este evento externo, se não tivesse essa agressão, se não existisse este problema, não teríamos a gema, ou ela não desenvolve a gema. Então assim também podemos comparar com a vida, porque infelizmente nós escolhemos aprender através da dor, do sofrimento, das dificuldades. Como dizíamos inicialmente, nós damos valor para a saúde quando? Quando a gente perde. Cuida da alimentação, ou as mulheres enlouquecidas para emagrecer, para ficar bonita, não sei o quê, ou porque o médico mandou uma conduta, uma dieta específica, e a gente é tão cara de pau que segue a dieta e cuida bem certinho até fazer os próximos exames e não ter aquele problema, porque depois que tiver, a gente volta a comer tudo errado. Estou falando alguma mentira? O povo de Cascavel é na linha? Na linha de fora ou na linha de dentro, né? Quando que a gente dá valor para o dinheiro? Quando faz falta. Aí tem todo um cuidado. E também para esquecer desse período de falta é rapidinho, né? E a gente volta a se equivocar lá à frente. Quando que nós valorizamos um ente querido? Na hora que morre. E daí aquela cena patética, se jogando no caixão, dizendo que amava, que se soubesse que ia morrer ia fazer diferente. E aí depois, passam-se alguns dias e nós continuamos a viver a mesma vida, com o mesmo distanciamento emocional, com a mesma falta de tempo com as pessoas que estão à nossa volta. Esperando a próxima morte para de volta nós nos vitimizarmos e dizer que faríamos diferente e não fazemos.
Às vezes nem com experiências de dores significativas nós nos transformamos. Então o problema é da vida que nos oferece essas dores? Não. Somos nós que a elegemos como método pedagógico. O ditado popular diz que se aprende ou pelo amor ou pela dor. Poderíamos aprender através dos exemplos, poderíamos aprender através da inteligência, da cultura, de tudo que a vida nos oferece. Mas se não fazemos assim, chega a dor na nossa vida. E se ela chega, é porque temos algo a aprender com estas experiências. Joana de Ângeles diz mais. Ela diz assim: tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Presta atenção, tudo o que acontece, mesmo aquilo que nos produz sensações desagradáveis, faz parte das experiências que promovem o ser humano. Ela está nos afirmando que tudo que a vida nos oferece tem por finalidade o nosso processo de aprendizado, de crescimento e de transformação, mesmo aquilo que produz sensações desagradáveis. Só que, infelizmente, essas situações só vão nos promover quando nós compreendermos a sua finalidade. Então eu fazia brincadeira com o carro, que alguém bate no meu carro, e eu não vou dizer obrigado, Senhor, porque bateu no meu carro. Mas eu vou pensar que através deste acontecido, eu preciso me tornar um motorista mais prudente. E a partir disso, então, eu vejo que aquele acidente há tempos atrás teve um efeito positivo na minha vida, porque a partir disso eu mudei a forma de dirigir, antes que acontecesse um evento pior. E quando eu sou mandado embora do trabalho, não vou dizer obrigado, Senhor, que me mandou embora desse trabalho, dependendo do trabalho, né? Dependendo da possibilidade que tem à frente. Mas quando, depois que eu sou mandado embora desse trabalho, eu reflito sobre as minhas atitudes, repenso o meu comportamento, busco uma nova qualificação e vejo ali, anos à frente, que outras portas muito melhores se abriram, eu consigo agradecer por aquele momento que parecia trágico, porque eu vejo que hoje coisas melhores aconteceram na minha vida. Só que esta espera, ela só acontece na medida em que eu tenho consciência de que tudo que a vida me oferece tem por finalidade o meu desenvolvimento, o meu crescimento e o meu processo de evolução. Mas tudo mesmo, Marlon, você pode me perguntar, até o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, a dificuldade financeira, tudo mesmo? Vocês acham que é tudo mesmo? Pus em xeque vocês, porque eu falando, vocês podem sair daqui e fingir que vocês não ouviram nada, né? Mas agora você vai ter que fazer assim ou vai ter que fazer assim. Tudo que a vida te oferece tem por finalidade o teu processo de evolução, você acredita nisso? Aí ela esquarteja com o nosso ego exacerbado. A gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. E a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais, consequentes à traição, à calúnia, ao abandono a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Olha que profundo, porque aqui me parecem as maiores dores da alma. Viver a traição, a calúnia, o abandono de antigos afetos e pensar que estas dores que mais poderiam torturar a nossa alma, elas não são por conta de um Deus inconsequente, por obra do acaso, de uma injustiça, porque Deus piscou o olho e aí o outro nos machucou, mas de que tudo tem razão de ser. É uma forma diferente de compreender a vida. E um diferente que nos permite compreendermos a proposta de Jesus quando ele diz: amai aos vossos inimigos. É claro, ele já nos esclarece que não é querer ter o mesmo sentimento que nós temos por um amigo, por um afeto, por um amor.
Mas nós vamos conseguir sermos gratos aos nossos inimigos quando, a partir das experiências de dor e de dificuldade que eles nos oferecerem, nós extrairmos um aprendizado. Porque hoje, quando fulano me prejudica, eu acredito que este mal chegou na minha vida porque ele existe. E se eu tivesse eliminado da minha vida, este mal não teria me acontecido. É ou não é o nosso raciocínio assim? Mas dentro dessa concepção, se este evento de mal, de dor e de sofrimento chegou à minha vida, é porque existia em mim uma necessidade de aprendizado. Algo que eu tenho a refletir e aprender com esta experiência. E que se não for este sujeito, vai ser o outro. E se não for o segundo, vai ser o terceiro. E se não for o terceiro, vai ser alguém, porque eu preciso viver esta experiência para a minha evolução. E mais extraordinário do que esse raciocínio é entender que se eu não precisasse desta experiência para o meu aprendizado, como Deus é justo, é bom e é todo-poderoso, Ele teria recursos para impedir que aquele mal chegasse à minha vida. Assim como infinitos outros que poderiam chegar e que não chegam. Então isso nos faz dissociar o mal que nos acontece e que está vinculado àquela pessoa. E daí nós odiamos aquela pessoa, queremos matar aquela pessoa, queremos nos vingar daquela pessoa para olharmos para dentro. Porque se não existisse em mim a necessidade de aprendizado, Deus não permitiria que aquela pessoa me machucasse. E se ela me machucou, então não é ela, é a minha necessidade que a trouxe até mim. E se não for ela, vai ser o outro e alguém vai ser, porque eu preciso viver esta experiência de dor e aprender com isso. Então eu desvinculo daquela pessoa que me fez o mal para me vincular a qual necessidade de aprendizado eu tenho. E chega um momento que eu nem lembro do fulano que me fez mal, do Beltrano que me agrediu, do outro que me prejudicou, porque eu estou centrado no meu processo de evolução. E um dia, quiçá, lá à frente, eu posso olhar para trás e pensar que bom que eu vivi aquela experiência, porque hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Depois de viver aquela traição horrorosa, hoje eu não sou capaz de trair alguém porque eu senti a dor que é de viver esta experiência da traição. E hoje nós não fazemos muitas atitudes equivocadas porque já fomos vítimas dessas atitudes e que nos transformaram moralmente. Então todas as experiências de dor que a vida nos apresentar, elas não são por conta de um Deus vingativo, punitivo, cretino. É um Deus bom e justo. Então, mais do que reclamar ou do que esbravejar pelo que a vida nos apresentou, nós somos capazes de agradecer a Deus. Agradecer por tudo que a vida nos oferece, perguntando ao Senhor da vida o que temos a aprender com estas experiências. E a partir disso, os nossos dias se transformam no poema de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos na terra, quando o poeta nos diz: te agradeço, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás, pelo ar, pela água, pela paz. Obrigado, Senhor, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas com minha visão eu detecto cegos que caminham na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que se escuta uma vez e não se esquece jamais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que sofre no coração do mundo inteiro. Pela minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque sei que depois desta dor,
No teu reino de amor, eles também escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que fala, que canta, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz, Pai, que ao teu nome profere com sentida emoção e com minha melodia. Eu te quero pedir pelos que sofrem de afasia, não falam de noite, não cantam de dia. Oro por eles, porque sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que afagam, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, mãos de solidariedade, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o sofrimento, o desamor, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar e diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque vejo na terra aleijados, infelizes, paralisados, amputados que não se podem movimentar. Oro por eles, porque sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se uma mansão ou uma favela, um grabato de dor, um ninho, um bangalô, seja lá o que for, desde que nele não falte a figura do amor, o amor de pai ou de mãe, de filho, de amigo, de irmão, alguém que nos dê a mão, seja até a presença de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas, Senhor, mesmo que eu não tenha ninguém a me amar, mesmo que eu não tenha um teto a me agasalhar, mesmo que não tenha um leito a repousar, nem assim reclamarei, nem assim lamentarei, porque tenho a Ti. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti, pelo Teu amor, pela minha vida. Muito obrigado, Senhor. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas agradecidas a Deus pela oportunidade de estarmos na terra e que trabalhemos juntos pela construção de um mundo melhor. Pela atenção de vocês, muito obrigado.